Galera, eu tô muito feliz porque vocês me mandaram muitas perguntas, muito mais do que eu tava esperando. Então, hoje a gente tem muita coisa pra discutir. A gente vai falar sobre os bastidores do Entreplano, sobre faculdade de cinema, sobre os meus filmes favoritos, sobre cinema brasileiro e muito mais. Então, vamos lá! Alô, audiência! Meu nome é Max e sejam bem-vindos ao meu quarto. Como o episódio de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser um formato diferente também, um pouco mais pessoal, eu achei que seria bacana eu também dar uma mudada no cenário pro vídeo de hoje. Antes de começar a responder as perguntas de vocês, eu só queria dizer que no final desse vídeo eu tenho um recado importante pra dar, então, por favor, fiquem aqui até o fim desse vídeo. Vamos começar então por uma pergunta que foi feita por muitos de vocês, que é se eu fiz faculdade de cinema ou não. E a resposta é não, eu não fiz faculdade de cinema. Eu sou, na verdade, formado em jornalismo pela UNB, a Universidade de Brasília, que é onde eu moro. Mas, ao longo do curso, eu fiz sim disciplinas de audiovisual como matérias optativas, além de ter feito um ano de intercâmbio na França, no qual eu só estudei teoria do cinema. Eu conto essa história muito melhor e com muito mais detalhes em um episódio que a gente lançou aqui no canal alguns meses atrás, que se chama A Origem do Entreplanos. Então, se você ainda não conferiu esse vídeo, depois desse episódio aqui, dá uma passadinha nele, porque ele provavelmente vai tirar as suas principais dúvidas sobre o meu background e sobre a minha trajetória até chegar nesse ponto aqui. Enfim, isso nos leva a outra pergunta que foi feita por muitos de vocês, que é: Max, você recomenda fazer faculdade de cinema? Ou então, se vale a pena fazer faculdade de cinema? E pra vocês que perguntaram isso, eu sinto muito, mas eu não vou conseguir dar uma boa resposta, porque eu não me sinto qualificado pra responder isso. Afinal de contas, eu não me formei em cinema, eu não fiz faculdade de cinema. Sim, eu peguei matérias de cinema ao longo da minha faculdade de jornalismo e também estudei cinema no meu intercâmbio, só que essas matérias eram todas teóricas e eu só estudei o que eu queria. História do cinema, linguagem cinematográfica, estética cinematográfica, cinema e filosofia, gêneros cinematográficos e por aí vai. Eu sequer passei perto de fazer as disciplinas práticas e mais técnicas, tipo direção, fotografia, edição, direção de atores e por aí vai. E é por causa disso que eu não acho que seria nem justo, nem honesto da minha parte eu dar uma opinião sobre isso. Eu não posso dar conselhos vocacionais ou orientação profissional em relação a isso, porque essa não foi a minha trajetória, eu não fiz a faculdade de cinema. Eu poderia falar sobre faculdade de jornalismo, sobre o mercado de trabalho, mercado profissional de jornalismo, porque, né, é isso que eu fiz e foi nesse mercado que eu fiquei inserido durante algum tempo. Então, foi mal, desculpa, não vou conseguir ser uma boa referência pra vocês nesse sentido. Mas se vocês tiverem curiosidade de saber como é que é, por favor, vão atrás de pessoas que trabalham nessa área ou que fizeram faculdade de cinema, assim, porque elas vão poder te dar conselhos de maneira muito mais apropriada do que eu. Beleza, agora vamos falar de bastidores do Entreplanos. Muitos de vocês perguntaram como é que é o processo de criação de um episódio do Entreplanos. Então agora eu vou destrinchar pra vocês em todas as etapas como é que é a criação de um dos nossos vídeos. Todas as ideias de episódio que eu tenho, eu vou anotando numa lista de pautas pro Entreplanos. E aí depois vem a etapa de pesquisa. Normalmente eu começo essa etapa na segunda-feira, então começa a semana, eu sento no computador, eu olho a lista de ideias de pautas que eu tive, pego a que mais me interessa no momento, e aí eu começo a fazer pesquisa. Aí eu normalmente eu dedico segundas e terças para pesquisa, e aí assistir filme, ler artigos acadêmicos que eu encontro pela internet, ou então até livros acadêmicos que eu consigo encontrar na internet, livros inteiros. Às vezes, se for necessário, pegar um livro na biblioteca da UNB, e também assistindo documentários, lendo artigos jornalísticos também. São várias formas também de encontrar informações diferentes que vão poder dar sustentação para algum episódio. Então beleza, então segunda e terça foi a pesquisa pro episódio, e aí na quarta-feira eu sento para escrever o roteiro. E uma vez que eu termino o roteiro, eu faço uma pausa, volto a ler o texto depois para dar uma editada, revisar ele, ver se tem erros, ver se tem alguma coisa que eu possa acrescentar ou retirar, e por aí vai. E aí no dia seguinte, na quinta-feira, é quando eu começo a me dedicar pro vídeo que eu tenho que fazer naquela semana pro Acabou de Acabar. Como os vídeos que eu faço pro Acabou de Acabar são mais curtos, eles normalmente têm em média 5 minutos e não entre 8 e 10 minutos, que são os episódios do Entreplanos, eu consigo fazer a pesquisa e escrever o roteiro pro episódio daquela semana do Acabou de Acabar em um dia.
Ou seja, quinta-feira normalmente é o dia da semana pra pesquisar e escrever o roteiro pra Acabou de Acabar, e é isso. E aí, a sexta-feira é o dia da semana dedicado a gravar os roteiros que escrevi nos dias anteriores. Eu sento bem aqui nessa cadeira e numa tacada só eu gravo a narração do roteiro do Entre Planos e do roteiro do Acabou de Acabar. Então beleza, deu sexta-feira, eu já tô com os 2 episódios da semana gravados e prontos pra entregar pra um dos nossos 2 editores, o Ícaro ou o Henrique. Na semana seguinte, normalmente ou segunda ou terça-feira da semana seguinte, eu vou visitar um dos 2 pra entregar esse par de episódios pra eles. E aí a gente senta, eu sento com ou o Ícaro ou com o Henrique, e aí a gente abre o computador, no computador deles, o roteiro dos episódios e ouve a narração enquanto a gente vai acompanhando o roteiro, porque aí a gente vai pausando de parágrafo em parágrafo para debater como a gente quer fazer a edição desse trecho do roteiro. E aí a gente vai assim, acompanhando o roteiro inteiro, discutindo ponto a ponto o episódio e eles vão anotando, e aí beleza, aí acaba essa reunião, eu volto para minha casa e aí cada um deles vai ter 2 semanas para editar os 2 episódios que eu entreguei para eles. E aí então eles ficam lá editando os episódios, e enquanto eles vão trabalhando nos episódios, eu já tô na minha casa, pesquisando, escrevendo e gravando os 2 episódios seguintes. Quando eles terminam de fazer a primeira versão de um episódio, eles me mandam, eu assisto o episódio, mando uma anotação pra eles com todas as coisas que eu quero que alterem, e aí a gente fica nesse vai e volta, deles mandando segundas e terceiras versões do episódio, até eu dizer que tá ok. Normalmente, um episódio precisa de 3 versões pra ficar certinho pra ir ao ar. E aí, quando o episódio fica pronto, a gente sobe ele pro YouTube e compartilha ele com todos vocês. Bem doido. Max, como você conheceu o Gabriel Gaspar? E como surgiu a proposta pra ter um quadro no Acabou de Acabar? Então, essa história é bem curiosa, até porque eu acho que eu tive muita sorte. Porque, olha só, o Acabou de Acabar, ele não é só o Gabriel Gaspar, o Piana e o Gui, né? É uma equipe maior ainda. Eles têm pessoas que cuidam de várias frentes, né, do trabalho do Acabou de Acabar. E uma delas é a Ana. A Ana é a pessoa que cuida das redes sociais do Acabou de Acabar. E, coincidentemente, ela foi minha colega de faculdade. A gente fez jornalismo juntos aqui na UNB. E a gente sempre curtiu falar sobre cinema, cultura pop em geral. E aí, quando eu me formei na faculdade e comecei a fazer os episódios para o Entre Planos, ela viu os meus vídeos, gostou muito e decidiu apresentar o meu conteúdo pro pessoal do Acabou de Acabar. E aí, então, eles me convidaram para ser colunista do site deles. Então, por vários meses, eu escrevia semanalmente um texto pro site do Acabou de Acabar. Até que, depois de um tempo, o próprio Gabriel me adicionou no Facebook, veio conversar comigo e ele veio falar pra mim que ele foi ver os meus vídeos e que ele sentou pra conhecer mesmo o conteúdo do Entre Planos e que ele gostou muito mesmo do que ele viu e ele me convidou então pra ser colaborador do canal do Acabou de Acabar. Então a gente combinou que eu ia deixar de escrever as colunas semanais pra poder fazer uma coluna, um quadro, né, semanal agora no canal. E foi assim que surgiu o Primeiro Plano, que vocês acompanham todo domingo lá no canal deles. E eu tenho que dizer que eu sou extremamente grato pelo convite que o Gabriel fez, porque, de verdade, o momento em que eu comecei a publicar vídeos no Acabou de Acabar foi um ponto de virada na história do Entre Planos, porque quando a gente começou a fazer vídeos pro Acabou de Acabar, o Entre Planos tinha somente 500 inscritos. Era muito pouquinho. E aí, então, essa foi uma oportunidade de expor o meu trabalho para um público muito maior, e é bem provável que muitos de vocês tenham conhecido o Entre Planos graças ao Acabou de Acabar. Então, realmente, foi muita sorte pensar que uma colega minha de faculdade acabou sendo a pessoa responsável por me colocar dentro do Acabou de Acabar e me dando uma oportunidade, junto depois, obviamente, o Gabriel, me deu a oportunidade de realmente mostrar meu trabalho para um pessoal muito legal e que está interessado em ver vídeos sobre cinema, e é o que está fazendo o Entre Planos crescer tanto e tão rápido nos últimos meses, e eu sou eternamente grato a eles. Agora vamos falar sobre trabalho fora do Entre Planos. Muitos de vocês me perguntaram se eu trabalho na área de audiovisual, se eu já fiz algum filme, se eu já trabalhei na produção de algum curta ou de algum longa-metragem, enfim. E, bom, a resposta é não. Desde que eu me formei na faculdade no ano passado, eu tenho me dedicado exclusivamente a fazer esses vídeos que vocês acompanham aqui e lá no Acabou de Acabar. Esse é o meu trabalho, é isso que eu faço e... não, eu acabei nunca trabalhando, então,
numa produção, num set, eu não faço parte do mercado de trabalho do audiovisual. E, sinceramente, eu acabei nunca trabalhando dentro da área de audiovisual, porque eu realmente não tenho muito interesse, eu não acho lá que é muito a minha praia. Talvez, quem sabe, lá no futuro eu mude de ideia e eu queira trabalhar em algum curta ou algum filme, fazer algum documentário, mas realmente eu não me sinto muito compelido a fazer esse tipo de trabalho. Eu gosto muito mais de fazer isso que eu tô fazendo aqui no canal, e é com isso que eu me sinto realizado de verdade, é produzir esses vídeos pra vocês. Outro tema que foi muito perguntado por vocês é cinema brasileiro. Vocês perguntaram por que até hoje não saiu nenhum episódio no Entreplano sobre algum filme brasileiro, qual é a minha opinião sobre o cinema brasileiro hoje em dia, se eu tenho planos pra fazer episódios pro Entreplano sobre filmes brasileiros, e beleza, vamos lá. Basicamente, o que eu sinto é que, infelizmente, eu não tenho um bom repertório e um bom conhecimento sobre cinema brasileiro. E isso, pra mim, é, digamos, a principal falha que eu vejo em mim como cinéfilo e como alguém que faz vídeos sobre cinema pro YouTube. Poxa, um canal brasileiro falando sobre filmes no YouTube não vai falar sobre filmes brasileiros, eu sinto que isso é uma grande falha minha, e uma falha que eu pretendo corrigir em breve. Ou seja, não é porque eu acho que o cinema brasileiro é ruim, ou que eu detesto, alguma coisa assim, não. Eu acho o cinema brasileiro muito bom, a gente tem, sim, excelentes filmes, é claro, todo cinema de qualquer país vai ter excelentes e péssimos filmes. E sim, tá nos meus planos fazer algum episódio sobre algum filme brasileiro, então foi mal não ter abordado o nosso cinema até agora no canal, mas isso vai mudar, eu prometo. Agora, se tem uma pergunta que vocês fizeram em massa, assim, impressionante a quantidade de vocês que fizeram essa pergunta, é: quais são os meus filmes favoritos e os meus diretores favoritos? E então, ok, vamos lá. A Viagem de Chihiro, Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, Bastardos Inglórios, Blade Runner e O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Todos esses filmes me marcaram e mudaram a minha vida por completo de algum jeito diferente, cada um da sua própria forma. E, claro, tem outros filmes que eu considero que talvez sejam mais importantes para a história do cinema, ou que são, às vezes, melhores dirigidos, ou que são, de uma forma geral, se for para analisar em termos mais técnicos, filmes melhores do que esses. Tem, mas esses são 5 filmes que realmente mudaram tudo para mim e que realmente estão no meu pódio cinematográfico. E vocês me perguntaram também quais são os meus diretores favoritos. De uma forma geral, eu diria que o meu diretor favorito é o Miyazaki. Fernando Filho, você lê com frequência? Qual o seu gênero preferido e qual livro você indicaria? Sim, eu leio com frequência, eu adoro ler, sou apaixonado por leitura desde pequenininho. E eu tento manter uma média de, no mínimo, um livro por mês. Bom, você me perguntou quais são os meus gêneros favoritos, né? Eu diria que os meus 2 gêneros favoritos são ficção científica e fantasia. Eu sou doido por livros desse gênero. Alguns dos meus livros favoritos são desses gêneros, e são livros que realmente marcaram a minha vida, como O Jogo do Exterminador, né, Ender's Game, do Orson Scott Card. Histórias do Neil Gaiman são fantásticas pra mim. Inclusive, o livro que eu tô lendo atualmente é Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Pela primeira vez eu tô lendo esse livro, até porque ano que vem? Acho que ano que vem sai vamos estrear uma série baseada nesse livro dele. O Neil Gaiman é um dos meus autores favoritos. E bom, esse ano eu tentei dar uma boa variada nas coisas que eu li. Eu gosto muito de não ficção também. Esse ano, por exemplo, eu li a autobiografia da Tina Fey, que é uma comediante sensacional. Eu li Crônicas do Antônio Prata, li uma coletânea de textos não ficcionais do Neil Gaiman. Então, isso é uma coisa que eu também tento fazer, é poder variar bastante as minhas leituras. Apesar de eu ser muito fã de 2 gêneros específicos, eu gosto muito realmente de outros tipos de leitura. Então pra mim é uma regra de ouro, é sempre tentar variar as minhas leituras. Alexandre Paes, tem algum filme ou série que todo mundo ama e que você acha que não é tudo aquilo que a galera pensa? Tem sim, Cisne Negro. Leonardo César, qual o seu futuro distópico favorito? No cinema, Blade Runner. Ivan Iovine Monteiro, você curte games? Se sim, qual ou quais? Sim, eu sou louco por videogame desde pequenininho. Enquanto eu fazia a faculdade de jornalismo, eu trabalhei no Correio Brasiliense, né, que é o maior jornal daqui de Brasília. E lá eu escrevia principalmente sobre tecnologia e muitas vezes caía em mim a responsabilidade de escrever sobre videogames, porque eu era uma das pouquíssimas pessoas da redação que era muito fã de games e que
tinha algum background em relação a isso, que tinha jogado vários jogos. E por causa disso eu acabei escrevendo várias críticas de games. Jogos novos, lançamentos, como Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire, Shadow of Mordor, Borderlands. Eu recebi esses jogos e fazia parte do meu trabalho testar eles, jogar eles, pra depois escrever uma crítica, né? E, bom, você me perguntou quais são alguns dos meus jogos favoritos. O meu jogo favorito de todos os tempos é Metal Gear Solid 3, com certeza. Foi um jogo que mudou minha vida, mas eu também sou louco pelos jogos de Pokémon. De verdade. Inclusive eu tô muito ansioso pra jogar Pokémon Sun and Moon. Vou comprar o Pokémon Sun. O Alex pergunta: Max, se você fosse dar o Oscar sem limite de data de lançamento nas categorias Melhores Efeitos Visuais, Melhor Maquiagem e Melhor Roteiro Original, quais seriam os premiados? Melhores Efeitos Visuais seria 2001, Uma Odisseia no Espaço. Melhor Maquiagem seria O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. E melhor roteiro original seria Bastardos Inglórios. Rian Venério Bertelli: você tem namorada? Sim, eu tenho uma namorada maravilhosa chamada Andrea. Olha a gente aí sendo felizes juntos. Thiago Santos: Max, primeiramente quero te parabenizar pela qualidade dos vídeos. Já é um dos melhores canais sobre cinema no YouTube. Minha curiosidade é relacionada a um estilo de filme que gosto muito. Quais são seus road movies favoritos? Valeu, Thiago, pelos elogios, e meus road movies favoritos são Na Natureza Selvagem e Quase Famosos. Então é isso, galera. Vamos parar aqui por hoje. Ainda tem outras perguntas sensacionais que vocês fizeram, perguntas muito interessantes, mas algumas delas iam precisar de respostas muito longas e esse vídeo já tá bem grande, né? Não ia ter tempo de falar tudo que eu gostaria pra responder todas as perguntas de vocês. Então, quem sabe no futuro a gente não repete a dose e eu respondo mais das suas perguntas. E eu quero saber, obviamente, o que vocês acharam desse tipo de vídeo, né? Escreve aqui embaixo nos comentários se vocês gostariam de ver mais vídeos de eu respondendo perguntas de vocês e tirando suas dúvidas e tal. E muito obrigado de verdade por terem mandado tantas perguntas. Eu realmente não esperava uma resposta tão incrível de vocês e eu realmente fico incrivelmente feliz de saber que vocês realmente estão engajados em conversar comigo e engajados aqui com Entreplanos. Muito obrigado de verdade. E o recado importante que eu queria dar é que eu vou tirar nas próximas semanas férias aqui do canal. Eu vou ficar um tempinho descansando, vou viajar para visitar a família. Isso significa que nas próximas semanas vocês não vão ter episódios normais do Entreplanos, mas não precisam se preocupar. Eu vou deixar já prontos outros vídeos para irem ao ar e que vão ser vídeos mais nesse estilo meio vlog, assim, digamos, que nem o episódio de hoje. Eu vou fazer recomendações de filmes, vou fazer recomendações de leituras, vou recomendar livros, porque é uma coisa que vocês também perguntaram. Eu vou fazer um vídeo dedicado a recomendar 3 livros, vou fazer um outro vídeo pra falar sobre alguns filmes que saíram esse ano e que eu gostei muito, e outras coisinhas a mais. Então não precisam se ficar preocupados, eu vou tirar umas semanas de férias, mas o canal ainda vai ter um pouco de atividade, e no iniciozinho do ano que vem, a gente volta com a programação normal do canal, com os vídeos que vocês estão acostumados a ver por aqui. Já queria desejar para todo mundo um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. A gente se vê nas próximas semanas com esses vídeos mais simples e curtinhos. E é isso, muito obrigado de novo por terem participado desse episódio. E um abraço e até a próxima sessão.